Ô Índio, o Aécio não deixa sempre uma impressão que não tem uma vontade propriamente dita de ser candidato? Parece que na hora que o nome dele cresce, ele muda o discurso e tenta se contentar com o cargo no Legislativo? Isso já foi, mas agora ele está no meio do mandato do Senado. Ele continuará como senador. O que acontece é no momento que ele era governador, entre presidência e governo de Minas, ele foi para o governo. Aí depois ele teve a reeleição. Depois ele foi eleito senador. Então foram etapas que as pessoas dizem, agora vem o Aécio, agora vem o Aécio. E ele de fato nunca veio. O Aécio tem um discurso afiado, uma pessoa capaz. Habilidosíssimo. Não, tem uma coisa que ele fala que eu concordo em absoluto, que diz assim, para o PT, Bolsa Família é um fim. E para o PSDB é um começo. Quer dizer, nesse sentido, ele tem razão defendendo aí o legado do Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso... E para você saber, tudo isso começou aqui em Campos. Comigo e a minha equipe, na Fundação Municipal do Menor, numa primeira versão Bolsa Aprendizagem, que foi, pelo registro histórico, o primeiro programa com adoção da Bolsa no país. Que ano foi? Em 1991. Em 1993, a segunda versão, que era o programa Desafio de Eliminação ao Trabalho Infantil, que em parceria com a OIT, que depois virou o PET no Brasil inteiro. Então, vem aqui querer discutir o DNA do Bolsa Escola e nem do PET, né? Mas tudo isso começou aqui. E a segunda, historicamente, a segunda opção foi o prefeito Zé Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, em Campinas. E em terceiro lugar foi o projeto Axé, de Salvador, que pegou a metodologia com a gente aqui em Campos. 93. E em quarto, o Cristóvão Buarque. 93, muito antes do Cristóvão, a gente fez no Rio de Janeiro, e era Bolsa Escola. Como é que funcionava a Bolsa Escola? Feito pela Wanda Engel, que depois foi ministra nacional do Desenvolvimento Social. Era simples o Bolsa Escola. A criança, na escola, ela tinha uma renda... A família tinha uma renda para a criança estar na escola e a renda aumentava na proporção do desenvolvimento da criança na escola. Então, havia um esforço, como você colocou aqui, um projeto de nação para você melhorar o país. Então, havia um esforço... E acompanhamento, né? Não, mas havia um esforço de todos, um esforço da família, um esforço do próprio aluno, um esforço do Estado, da Prefeitura, para melhorar o rendimento na escola. Que eu queria até dizer, Roberto, que o que eu tenho feito lá na Secretaria de Esportes do Rio é esse trabalho. Você falou em Olimpíada, Copa do Mundo. Eu vou te ser sincero, eu nem fui no jogo do Brasil, que era o jogo final da Copa das Confederações. Por quê, meu caro secretário? Olha, porém, registrar aqui a presença do Arthur, fotógrafo oficial da Folha da Manhã, que vai estar repercutindo toda essa entrevista aqui nas páginas da Folha da Manhã, o jornal mais lido no interior do país. Então, muito bom, muito prazer tê-lo aqui conosco, Arthur. É simples, o deputado. O que acontece? Olimpíadas e Copa do Mundo são dois grandes eventos. Eventos que são importantes e eventos que são estratégicos para levar a imagem do Brasil e para levar a imagem da cidade do Rio de Janeiro para o mundo inteiro. No entanto, a Secretaria de Esportes e Lazer, ela tem uma obrigação de trabalhar o esporte de base. E tem uma segunda obrigação. Há poucos dias eu estive lá no seu gabinete, você estava atendendo o pessoal de Bangu, para ver, né, quais os espaços lá para poder tentar fazer esses projetos de base. Eu sou testemunha aqui, que eu estive contigo, você estava atendendo uma equipe de moradores do município, do bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Porque na realidade a Olimpíada e a Copa do Mundo, ela serve para a Secretaria de Esporte de qualquer município do Brasil como um momento de inspiração. Onde as crianças querem participar, elas estão querendo se exercitar. E para que serve o esporte? O esporte é uma ferramenta, uma ferramenta extraordinária, que previne doenças e que ajuda as pessoas a se formarem. E o nosso objetivo não é formar atleta, é formar cidadão. Né? O trabalho é de dar oportunidade às pessoas de entenderem o que o esporte beneficia, o que o esporte nos ajuda, e aí vão aprendendo isso com a própria prática do esporte durante a sua trajetória de vida. Então,
A gente tem exemplos extraordinários. O Fábio Leão, por exemplo, que era presidiário, que saiu do presídio e que hoje é professor de luta, que foi campeão já, cinturão de ouro de luta. Você conversa com ele e diz assim, o que transformou a minha vida foi a luta. Agora eu luto pela vida. Ele faz uma brincadeira com a palavra luta. Ele estava na propaganda da Nextel outro dia. É verdade, eu vi. Então, o Fábio é um dos nossos professores, né? Nós temos muitos professores, são quase 2.000 professores do Rio de Janeiro. É importante integrar esses heróis do esporte brasileiro, até ex-jogadores de futebol, tem muitos deles vocacionados. O Gerson, que é uma tia de ouro, ele é vocacionado, faz um trabalho extraordinário em Niterói. O nosso querido Afonsinho, né, que lutou pelos direitos dos jogadores, o nosso querido Newton Santos, né, tadinho, está aí doentinho, já de idade, mas na LBA participava de projetos extraordinários, tantos outros que podem servir de exemplo, tanto no futebol, na luta livre, no basquetebol, no voleibol e outras atividades do esporte. Olha, a gente tem ali, além desses aí, tem o Jaúde, o Bustamante, o Dedé Pederneiras, Minotouro, Minotauro, quer dizer, o pessoal da luta que mudou, revolucionou esse esporte. Você sabe que hoje em dia o esporte que mais faz milionário no mundo já não é mais o futebol, é a luta. É a luta. E no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem uma coleção de campeões. Cinturão de ouro, medalhão de ouro. E essas pessoas estão hoje dando aula nas nossas Vilas Olímpicas. E eu muito assustado, no começo, muita demanda por luta livre, eu resolvi checar com o pessoal do BOP. O pessoal do BOP, fui à polícia para saber o que significava dar aula de luta naquelas comunidades. Eu tinha um preconceito, tenho que confessar aqui. E aí disseram, não, o pessoal que luta é o pessoal que, em geral, está do lado da polícia, que está do lado do bem, porque mais importante do que a questão física é a filosofia. Está do lado da paz social, da comunidade, né? Viver em comunidade. Então, Roberto, esse tem sido o nosso objetivo, tá certo? Valores do esporte, como a disciplina, a capacidade do trabalho em equipe, aprender que ganhar e perder fazem parte de uma trajetória. Ninguém ganha todo dia, ninguém perde todo dia. Você tem que aprender com as suas perdas e também com as suas vitórias. E tomar cuidado, porque no momento que você ganha, é o passo anterior da derrota. E o momento que você perde, pode ser o passo anterior da vitória. Eu lembro do Thomas Edison, quando foi descobrir a lâmpada, o pessoal quando ele tentou pela 1000ª vez, 1000 vezes tentando descobrir a luz elétrica. E aí ele foi entrevistado e o jornalista disse, mas você não vai desistir? Aí ele falou, eu desisti por quê? Aí a jornalista disse, porque você tentou 1000 vezes e não conseguiu. O Thomas Edison deu uma resposta simples, pois eu estou 1000 vezes na frente daquele que nunca tentou. Muito bem. Olha, e descobriu a luz. Repita de novo. Ele já tinha tentado 1000 vezes. Aí a jornalista diz, mas você não vai desistir? Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, você já tentou 1000 vezes. Ele disse, pois é, eu estou 1000 vezes na frente de descobrir a luz elétrica daqueles que nunca tentaram. Esse é o Índio da Costa.